Olá, eu sou Amanda Pupo, jornalista da agência Infra, e hoje eu converso com autoridades, com executivos que são diretamente ligados ao setor de saneamento, atuam nessa área e que se reúnem aqui hoje em Brasília para o Conexões Saneamento 2025, evento promovido pela Abicom. Eu tenho agora a honra e o prazer de conversar com o ministro Antônio Anastasia, que compõe aí o Tribunal de Contas da União, já foi governador, já foi senador, tem uma longa carreira e uma extensa trajetória no setor público. Agradeço pela conversa, ministro. Eu queria ouvir do senhor, ministro, porque a gente está aqui nesse evento para falar sobre o marco legal do saneamento, e como ele consagrou ali, sacramentou o caminho para a iniciativa privada entrar, de fato, num setor que estava carente de recurso, muito carente, ainda muito carente, continua de recurso de investimento. Então, eu queria ouvir uma avaliação do senhor, e aí que tem uma extensa também atribuição ali dentro do tribunal para análise de concessões. A gente sabe que saneamento não entra ali no escopo por ser titularidade municipal, mas tem esse conhecimento vasto sobre o setor. O ambiente que a gente tem hoje, ele é suficiente para gerar segurança para os investimentos privados estarem acontecendo à medida que estão, mas também para avançarem mais ainda, porque a gente tem uma necessidade muito grande de investimento, ministro? É verdade, muito bem. Amanda, meus cumprimentos à agência Infra por realizar também aqui o acompanhamento desse importante evento promovido pela Abicom. O tema do saneamento é um tema que é, vamos dizer assim, uma espinha no calcanhar do Brasil. Lamentavelmente, os indicadores, os dados são muito graves. Vimos há poucos instantes o senador Alan Rick mostrando os números do Acre. São assustadores e tristes para nós todos brasileiros. E, lamentavelmente, sabemos que a cada real investido em saneamento, R$5 são poupados na média para a saúde pública. Então, o saneamento torna-se uma urgência absoluta. E eu participei ainda como senador da votação do Marco Legal de Saneamento, permitindo a abertura desse segmento ao setor privado. Por que motivo? No passado, o saneamento era classicamente uma atividade promovida pelos Estados federados. A despeito das concessões serem municipais, o Planasa, que foi o Plano Nacional de Saneamento da década de 70, do século passado, estimulou a criação de companhias estaduais e as financiou para que elas recebessem as delegações, as outorgas dos municípios e construíssem companhias para realizar o serviço. Muitas foram bem, outras não foram tão bem, mas chegamos já nesse século com a seguinte demonstração. Infelizmente, os indicadores estão muito aquém do que o Brasil precisa. Então, nós precisamos alternar. E alternar por quê? Não temos mais recursos financeiros, o poder público, o tesouro, o erário, quer federal, quer dos estados, pelo menos dos municípios, não tem recursos suficientes para fazer obras de infraestrutura de saneamento que exigem. Foi falado no seminário ainda cerca de R$1 trilhão para o Brasil. Então, são valores astronômicos. Então, tem que ser o setor privado, brasileiro e internacional. Mas para que o setor privado venha alocar no Brasil esse recurso, nós temos de ter, obviamente, segurança jurídica. Um ambiente amigável, simpático, rígido, que permita esses investimentos, que são investimentos de longa maturação. Então, eu acho que nesse momento, com a lei do marco legal, com as novas interpretações que os órgãos de controle, inclusive o TCU, têm dado ao nível nacional sobre assuntos similares, porque, como você bem colocou, Amanda, o tema do saneamento é normalmente um tema municipal e estadual, mas nós acompanhamos ao nível federal, no TCU, o trabalho da ANA, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, que foi acrescido o nome exatamente pela lei do marco legal, teve por objetivo fazer normas de referência acompanhadas pelos estados e municípios de maneira obrigatória para enquadrar e conseguir, de fato, que o marco legal deixe ser uma norma hipotética e se transforme numa norma concreta. Então, acho que há todo esse exército, esse arcabouço positivo que vem sendo construído. Claro que ainda não está na fase ideal, ainda falta muitos. Temos problemas ambientais, temos problemas de burocracia. Lamentavelmente, nós comentamos há pouco, a ANA, como as demais agências, não estão fortalecidas necessariamente com recursos humanos, recursos financeiros, recursos materiais para fazer face às suas necessidades. Então, acho que o governo atual e futuro, os governos de modo geral, têm de perceber que o tema do saneamento é um tema de uma política de Estado essencial e fazer de maneira corajosa esses investimentos e trazer o parceiro privado como um aliado, um parceiro verdadeiro, não um mero contratado para prestar um serviço, como um parceiro mesmo, como se fosse um casamento, não é? Prevendo futuro, prevendo filhos, prevendo netos, para que tenha uma vida harmônica, porque do contrário, se houver mútua desconfiança, não houver fidúcia, que é a ideia da confiança, é claro que nós vamos ter aí contratos muito conturbados. E no Brasil é essa tradição, infelizmente, que vem sendo revertida, mas ainda existe de muito receio por parte dos investidores. Mas eu sou otimista, acho que esse novo marco legal foi o ponto de virada
em prol desses novos investimentos. Ele é recente, né, ministro? Então a gente 5 anos. pode ver um amadurecimento dele ao longo dos anos, assim como aconteceu em outros serviços, né, que passaram por esse processo também de concessão e que tiveram uma longa trajetória e que o saneamento pode acabar também se espelhando, aproveitando das experiências. Né? Eu acho que nesses 5 anos os resultados já são muito positivos. Nós temos vários exemplos positivos. Claro que não universalizamos ainda, claro que nem poderia, mas temos vários bons exemplos, especialmente nos estados, primeiro momento do Centro-Sul e alguns do Nordeste. E é claro que as regiões que ainda têm mais dificuldade de infraestrutura, como o Norte, eventualmente vão ter um pouco mais de dificuldade, mas vão superar isso e vão fazer em todo o Brasil. Muito obrigada, ministro.